Desde os primórdios da civilização, o ser humano sentiu a necessidade de contar, medir e registrar informações. Povos antigos, como os babilônios, egípcios e chineses, criaram sistemas numéricos para administrar colheitas, comércio, impostos e construções. Um dos instrumentos mais importantes desse período foi o ábaco, surgido há mais de 5.000 anos, que permitia realizar operações aritméticas de forma rápida e visual. Apesar de simples, ele já seguia um princípio fundamental do computador: organizar dados para facilitar o processamento. Ao longo dos séculos, surgiram tábuas de cálculo, contadores e métodos matemáticos cada vez mais sofisticados. Essas ferramentas não eram máquinas inteligentes, mas representaram o primeiro passo na tentativa de automatizar o raciocínio humano. A ideia de delegar tarefas de cálculo a instrumentos externos foi o embrião do que mais tarde se tornaria o computador. No século XVII, a humanidade deu um salto importante ao criar máquinas capazes de executar cálculos automaticamente. Em 1642, o matemático francês Blaise Pascal desenvolveu a Pascalina, uma calculadora mecânica capaz de somar e subtrair por meio de engrenagens. Algumas décadas depois, Gottfried Wilhelm Leibniz aprimorou esse conceito criando uma máquina que também realizava multiplicações e divisões. Essas invenções mostraram que operações matemáticas podiam ser executadas sem intervenção direta do pensamento humano. Embora limitadas, essas máquinas mecânicas introduziram um novo paradigma: a automação do cálculo. Elas foram utilizadas principalmente por governos, cientistas e comerciantes, reduzindo erros e aumentando a velocidade dos processos. Esse período marca a transição do cálculo manual para o cálculo automatizado, estabelecendo as bases técnicas e conceituais que levariam à criação de sistemas mais complexos. No século XIX, surge a ideia que mais se aproxima do computador moderno. O matemático inglês Charles Babbage projetou a chamada máquina analítica, um equipamento que, teoricamente, poderia executar diferentes tarefas por meio de instruções programadas. Essa máquina possuía elementos essenciais: memória para armazenar dados, uma unidade de processamento e dispositivos de entrada e saída. Ao lado de Babbage, Ada Lovelace escreveu algoritmos destinados à máquina, tornando-se a primeira programadora da história. Ela compreendeu que essas máquinas não serviriam apenas para cálculos, mas poderiam manipular qualquer tipo de informação. Apesar de a máquina analítica nunca ter sido construída por limitações tecnológicas da época, seu projeto definiu a arquitetura básica que ainda hoje estrutura os computadores. Nesse momento, o computador deixa de ser apenas uma calculadora e passa a ser uma máquina programável. No século XX, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de processar grandes volumes de dados impulsionou o desenvolvimento dos primeiros computadores eletrônicos. Em 1943, o Colossus foi criado na Inglaterra para decifrar códigos nazistas. Poucos anos depois, em 1946, surgiu o ENIAC, considerado o primeiro computador eletrônico de uso geral. Ele ocupava uma sala inteira, utilizava milhares de válvulas e consumia enorme quantidade de energia, mas era capaz de realizar cálculos em velocidades jamais vistas. Em 1951, o UNIVAC tornou-se o primeiro computador comercial, sendo usado por governos e grandes empresas. Apesar de gigantescos e caros, esses equipamentos provaram que o processamento eletrônico de dados era viável e extremamente poderoso. Esse período marca o nascimento oficial da computação moderna. O grande desafio dos primeiros computadores era o tamanho, o custo e a fragilidade. Isso mudou em 1947 com a invenção do transistor, que substituiu as válvulas, reduzindo drasticamente o consumo de energia e falhas técnicas. Na década de 1960, surgiram os circuitos integrados, capazes de concentrar milhares de componentes em um único chip. Em 1971, a Intel lançou o primeiro microprocessador, o 4004, colocando toda a capacidade de processamento de um computador dentro de um único componente. Essa miniaturização transformou a computação. Máquinas antes restritas a governos passaram a ser acessíveis para empresas e, posteriormente, para pessoas comuns.
O computador deixou de ocupar salas inteiras e passou a caber sobre mesas, inaugurando a era da informática pessoal. A partir da década de 1970, os computadores começaram a chegar ao público. O Apple I em 1976 e o IBM PC em 1981 marcaram o início da popularização dos PCs. Interfaces gráficas, teclados, mouses e sistemas operacionais amigáveis tornaram o uso do computador acessível mesmo para quem não era técnico. Empresas passaram a utilizar computadores para contabilidade, comunicação e produção de documentos. Nas residências, eles se tornaram ferramentas de estudo, trabalho e entretenimento. A informática deixou de ser um recurso exclusivo de especialistas e passou a integrar o cotidiano da sociedade. Esse período consolidou o computador como um instrumento essencial para o mundo moderno, moldando a forma como trabalhamos, aprendemos e nos comunicamos. Hoje, o conceito de computador está em praticamente todos os dispositivos: smartphones, tablets, carros, eletrodomésticos, máquinas industriais e até relógios possuem sistemas computacionais embarcados. A computação em nuvem permite armazenar e processar dados em servidores remotos, enquanto a inteligência artificial amplia a capacidade de análise, automação e tomada de decisão. O computador deixou de ser apenas uma máquina física e tornou-se uma infraestrutura invisível que sustenta a economia, a ciência, a comunicação e o entretenimento. Tudo o que fazemos online, desde uma simples mensagem até operações financeiras complexas, depende de sistemas computacionais. A evolução que começou com o ábaco culminou em uma sociedade digital interconectada, onde o computador é a base de quase todas as atividades humanas. E assim, chegamos ao fim de mais uma viagem pelo conhecimento. Hoje vimos que o computador não surgiu de uma única invenção, mas de séculos de ideias, tentativas e descobertas que transformaram completamente a forma como o ser humano pensa, trabalha e se comunica. Cada avanço, do ábaco aos sistemas de inteligência artificial, é resultado da criatividade humana em resolver problemas e expandir limites. Se você gosta de entender como o mundo funciona, de onde vêm as grandes invenções e como elas moldam o nosso futuro, você já faz parte do Mentes Criativas. Aqui, toda curiosidade é bem-vinda e todo conhecimento é uma ferramenta para enxergar além do óbvio. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com quem também gosta de aprender e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana, novas histórias, ideias e descobertas para quem acredita que o conhecimento transforma. Até o próximo vídeo, e lembre-se, o mundo avança porque alguém, em algum momento, teve uma mente criativa.